a leitura da palavra em nome de Jesus. Isaías 33, 6. Você sabia que tem um tesouro? Existe um tesouro perdido da igreja do Senhor, você sabia? Hein? Já viu aqueles filmes de tesouro perdido? Já viu aquele negócio? Você sabia que a igreja do Senhor tem um tesouro que está perdido? Todo mundo calado, então. Todo mundo calado. Realmente está perdida, não é, irmão? Nossa. Isaías 33, 6, meia dúzia. O que será o teu tesouro, irmão? Vou ler um versículo só. Na verdade, vou ler o fim do versículo 6. Só o fim. Vamos ficar de pé. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor será o teu, aleluia. Repete isso. O temor do Senhor será o teu tesouro. Povo de Deus, nesse momento era o povo de Israel. O temor do Senhor será o teu tesouro. Igreja do Senhor, o temor do Senhor será o teu tesouro. Aleluia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse dia na tua casa. Nos alegramos com as crianças, Senhor, que estão estudando a tua palavra em casa, cumprindo cada vez mais e se alegrando na tua palavra. E agora é a nossa hora, Senhor, de se alegrar na tua palavra, de ser corrigido por ti, iluminado por ti, de resgatar tesouros, Senhor, que estavam perdidos na nossa vida, enterrados nas nossas vidas. Que tu venhas hoje, Senhor, abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, trazer agora, Senhor, um momento de plena atenção àquilo que tu vais falar à tua igreja, Senhor. Usa também aquele que há de falar com sabedoria, graça, temor e, acima de tudo, que as palavras saiam como espada para atingir o profundo dos nossos corações e transformar as nossas vidas, para que tu tenhas, Senhor, liberdade, Senhor, de abrir esse tesouro, Pai, de vida para cada um de nós nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Diga para o seu irmão, presta atenção na palavra, pode dizer para ele. Procure não se distrair. Sério, liberando o poder de Deus. Até as últimas 4 semanas, falamos de 4 ingredientes básicos para que o poder do Senhor seja liberado. Vencemos a dúvida, ou seja, o primeiro ingrediente é a fé. Fé inabalável, fé e perseverança. Segundo, a ingratidão, coração grato é que libera o poder de Deus. Terceiro, quem lembra? Eu estou tentando, tem que ler aqui, senão eu esqueço. Terceiro, coração perdoador. Com o coração sujo, com ressentimentos, mágoa e amargura, o poder de Deus não pode influir na tua vida. Não pode fluir na tua vida. Semana passada vimos os ídolos dos nossos corações. Ídolos que se levantam e começam a tomar o lugar de Deus no trono do nosso coração. E durante essa semana que passou, espero que você tenha observado quais são esses ídolos, para começar a abrir mão deles e deixar que o próprio Deus, o único Deus, venha sentar no trono do seu coração. Hoje eu vou falar de mais um ingrediente, que é super necessário para que o poder de Deus flua nas nossas vidas. É o temor do Senhor. Temor do Senhor é preciso você entender com muita tranquilidade. Hoje eu vou falar, tentar entender o que é esse temor, qual a importância desse temor, e dar algumas dicas de como os nossos cultos acontecem e o Espírito Santo enxerga, como Deus enxerga, para que semana que vem, como eu falei, jejum, sexta, sábado, domingo,
nós possamos então entronizar o nosso Deus nesse lugar. Entronizar o nosso Deus nos nossos corações, para que esse tesouro que está muitas vezes perdido nas nossas vidas, possa ser totalmente resgatado para a glória do Senhor. Amém? Letícia, você quer sentar um bom momento agora? Por favor, passa aqui. Todo mundo vai ficar olhando para você. O temor do Senhor é o nosso tesouro, ou deverá ser o nosso tesouro. Deus quer que haja temor. Que tesouro é esse? Se você olhar a palavra de Deus, você vai ver todas as promessas dadas àqueles que têm um coração temente a Deus. Você vai enxergar coisas que você, se pegar uma chave bíblica, você vai pegar promessas e mais promessas que formam esse tesouro maravilhoso que Deus quer dar para aquele que é temente a Deus. Eu peguei alguns versículos aqui apenas para te dar uma ideia do que é esse tesouro, que hoje às vezes fica perdido, que o crente que teme a Deus tem o direito de desfrutar. Primeiro, não precisa nem abrir, porque eu vou rápido. Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem precisa de sabedoria aqui? Então você precisa de temor. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora sim, abre no Salmo 33 e 34. Deve estar na mesma página, na minha está. Diz assim, Salmo 33, o versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Os que o temem. O 7 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? Daquele que o teme e o livra, e os livra. Ou seja, Deus aqui está falando, quem é temente a Deus recebe proteção de Deus. Quem precisa proteção de Deus nesse Rio de Janeiro? Você tenha um coração temente a Deus, amém? Mas não só proteção, veja o versículo 9 do 34, o anjo do Senhor acampa-se ao 7, provai-me, veja que o Senhor é bom, é o 8 e o 9, temei o Senhor, vós os seus santos, pois, diga lá, nada falta aos que os temem. Se você tem um coração temente a Deus, nada vai te faltar, aleluia, nada vai faltar. A prosperidade, a provisão dada por Deus, amém? Alguns minutos sobre, te dando uma visão geral, Salmo 128, Salmo 128, a partir do versículo 1, você vai ler comigo a primeira palavra que diz aí, o que é? Quem quer ser bem-aventurado? Quem quer ser um homem feliz, uma mulher feliz? Quem quer? Bem-aventurado aquele que teme e anda nos seus caminhos. E você vai aprender daqui a pouco que aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. É por isso que ele escreve assim, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme a Deus. E veja que aqui o homem que teme a Deus anda nos caminhos de Deus. Uma característica para quem tem coração temente é que ele procura obedecer ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Salmo 25, último, para a gente ir à frente. Salmo 25. Vou ler do 12 ao 14. Ao homem que teme ao Senhor, ele o quê? O instruirá no caminho que deve escolher, ou seja, vai dar direção. Quantos aqui precisam tomar direção
difíceis na sua vida, não sabem o que fazer. Pois se você tem um coração temente ao Senhor, há essa promessa, Deus vai te dirigir, e você vai entender por que e como, porque daqui a pouco eu vou ler que aquele que tem temor a Deus tem intimidade com Deus, e se tem intimidade com Deus, o Espírito Santo fala e ele ouve, o Espírito Santo fala e ouve, e ele recebe a direção vinda de Deus, amém? Isso é a primeira coisa. Segundo, na prosperidade repousará a sua... Quem tem alma aflita aqui? Muita gente com alma aflita. Nesses dias, tempos de crise, almas aflitas, mas aqui vem o Senhor e diz assim, aquele que teme o Senhor, a alma dele vai prosperar, a alma dele não só vai se aquietar, mas ela vai prosperar, ela vai crescer, e a sua descendência, quem está preocupado com seus filhos aqui, se você é temente a Deus, diz a palavra do Senhor, e a sua descendência herdará a terra. Glória a Deus, promessas de direção, promessa de prosperidade da alma, promessas de descendência abençoada, e a última promessa que eu acho uma das mais importantes, diz o seguinte, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Decora esse é fundamental. A intimidade do Senhor não é para qualquer um. A intimidade do Senhor é para aqueles que os temem. Aquele que teme procura buscar ao Senhor. E o temor de Deus é o princípio, é o ponto inicial para um relacionamento sadio e profundo com Deus. À medida que você se aproxima de Deus, com um coração com temor, ou seja, com reverência ao teu Deus, ele vai se revelando cada vez mais a você, cada vez mais falando contigo e cada vez mais te aceitando no nível de intimidade cada vez maior, até que teu espírito tenha uma plena comunhão com ele, e a tua alma seja gradativamente restaurada de todas as mazelas, de todas as prisões emocionais que acumulamos na nossa história e no dia a dia. Então quero que você decore comigo, a intimidade do Senhor é para quem? E se você tem um relacionamento profundo, o poder de Deus começa a ser liberado na tua vida. Deus começa a falar com você. Ah, pastor, eu já sei que tem um tesouro, aqueles que têm temor a Deus são super abençoados. Mas o que é temor? O que é temor? Ah, todo mundo sabe que temor é o quê? Medo. Temor é medo e temor é respeito. E é importante que você entenda isso aqui. Quando a Bíblia fala de temor do Senhor, ele não está falando do temor comum do nosso dia a dia. Quem tem medo de barata? Poucos, hein? Tem mentira aí nessa jogada. É fácil ver quem tem medo de barata? É só jogar uma baratinha e ver quem sai correndo, é ou não é? É ou não é? Veja, quem tem medo se afasta daquilo que tem medo. Se eu tenho medo de barata, eu me afasto da barata. Se eu tenho medo de cobra, eu me afasto da cobra. Mas temor não pode ser isso. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então o temor do Senhor, na verdade, não é esse medo. Na verdade, o temor do Senhor não nos afasta dele. O temor do Senhor nos leva a ele, nos coloca mais próximos dele. O coração temente a Deus quer buscar a Deus com respeito, com reverência, tendo uma percepção clara da grandeza de Deus,
da majestade de Deus, do poder de Deus. Medo, sim, de andar fora dos caminhos de Deus. Medo, sim, de se afastar de Deus. E medo, sim, do juízo de Deus que pode vir sobre a sua vida. Meu Pai, repete comigo, temor a Deus não nos afasta de Deus. Pelo contrário, nos aproxima de Deus. Nós buscamos a Deus com reverência, com respeito. E Ele abre a sua intimidade e nos recebe e se revela a cada um de nós. Veja, nem todas as pessoas usufruem, desfrutam dessa intimidade, desse tesouro que o temor nos dá. Veja, Deus está sempre querendo, o Salmo 14 não precisa abrir, Deus está dizendo assim, Deus procura aqueles que entendem e o buscam, aqueles que se aproximam dele. E Jesus diz que Deus procura adoradores, que o adorem em o quê? Deus está querendo que você venha até a Ele. Deus está te buscando, quer que você o busque, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então Deus está procurando, Deus está querendo implantar esse temor dentro do coração de vocês, dos nossos, para que Ele possa trabalhar com cada um de nós. Veja como Ele fez com o povo de Israel, lá no deserto, Êxodo 20, versículo 18, o Senhor chamou o povo, chamou Moisés, eu vou dar os meus mandamentos para o povo, chama o povo, coloca o povo perto do monte, que eu vou falar com vocês. Quem lembra disso aí? Na hora que ele dá os 10 mandamentos, Êxodo 20, falamos um pouco disso semana passada, e agora então está aqui Moisés, o povo e Deus, e sabemos que Moisés é o mediador entre o povo e Deus. E aí, como é que Deus se manifesta? Deus se manifesta com o povo, com o quê? Com relâmpagos, com trovões, mostrando a sua grandeza, mostrando o seu poder, para tentar criar temor no coração deles, para que eles comecem a querer e ter medo de não andar longe dos mandamentos que Deus está acabando de dar a cada um deles. Então veja, no 18, todo o povo, 20:18, todo o povo presenciou o quê? Os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu, e ficou como? E ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar, e agora grava o que vem adiante, e para que o seu temor, o temor de Deus, esteja diante de vós, a fim de quê? A fim de que não pequeis, a fim de que não se afastem dele. E qual foi a reação do povo? O povo estava longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Veja aqui há um contraste entre aquele que tem medo de Deus e aquele que tem temor a Deus. Deus falou, eu preciso que esse povo me siga. Para que ele me siga e comece a ter intimidade comigo, eu preciso que eles tenham temor. Vejam quem eu sou.
que eu não sou um Deus de brincadeira. E ele se revela com trovões, com a montanha estava fumegante, trombeta tocando. Imagine que terror esse momento. O que acontece com Moisés? Apesar de tudo isso, Moisés escolhe se afastar ou se aproximar de Deus? Se aproximar de Deus. E o povo vira as costas para Deus e diz assim: Moisés, quer saber de uma coisa? Seja o nosso mediador. Fale você apenas com Deus. E vira as costas e se afasta de Deus. Eles tiveram medo do poder de Deus, mas não tiveram temor do Senhor. Eles se afastaram de Deus. Não procuraram a Deus. E sabemos o que aconteceu com eles. Porque sem temor, sem intimidade. Sem intimidade, Deus não se revela a você. E se Deus não se revela a você, o teu coração continua sendo o que era. Difíceis são as mudanças de coração, se o Espírito Santo não pode se mover em você. E se você continua com o coração do Egito, como eles continuaram, um pouquinho depois eles começam a desobedecer a Deus, porque eles não têm força dentro do seu coração para seguir os caminhos de Deus. Deus libertou, Deus tirou o povo de Deus do Egito, mas teve dificuldades de tirar o Egito de dentro do coração de Deus. Deus faz isso conosco. Deus nos tira num ato, como abriu o mar vermelho e tirou eles, num ato de salvação e graça. Ele nos puxa, nos traz. E nós começamos uma nova vida, mas ainda é necessário que haja temor no nosso coração, para que gradativamente a gente vire as costas não para Deus, mas vire as costas para o mundo e comece a se aproximar de Deus, para que gradativamente o nosso amor ao mundo seja substituído por nosso amor a Deus. O povo de Israel não conseguiu, e por isso, quando as coisas estavam erradas, saíam murmurando. Quando as coisas estavam boas, dançavam. Você conhece, já ouviu alguém assim? Talvez você seja exatamente assim. A sua alegria é totalmente dependente das circunstâncias. Então, meu amado, você ainda está muito ligado ao mundo. Então, minha amada, você ainda não começou a desfrutar o tesouro o tesouro do temor que Deus está propondo para você. Então, meu amado, você dificilmente chegará aonde Deus quer que você chegue. Aquele povo não desfrutou da grande promessa que Deus deu a eles, porque o coração ainda estava no Egito, porque a mente ainda era de escravo. Deus fez o que podia, botou medo neles e fez milagres para eles. Esse povo não conseguiu desfrutar o tesouro. Segundo exemplo da história, Atos. Jesus se manifesta. Vem agora com a manifestação de quê? Da graça e do amor de Deus. Amém? E ele conquista o coração dos discípulos, a ponto dos discípulos virarem as costas para o mundo e começar a segui-lo. Esses discípulos começaram a ganhar temor de Deus. Eles viram o amor de Deus sendo manifesto em Jesus Cristo. A graça de Deus, o perdão de Deus, o Jesus que acolhia, o Jesus que abraçava, o Jesus que tocava o leproso, o Jesus que chorava com a adúltera e dizia: ninguém vai mandar pedra nela não, vai, não peques mais.
aquele que pegou e restaurou Zaqueu. O amor dele era um amor com poder de restauração. E aqueles que o seguiram, e aqueles que deixaram se conquistar, aqueles que tiveram temor no seu coração e seguiram a Jesus Cristo, foram totalmente transformados e impactaram o mundo. Eles se aproximam de Jesus e dão as costas ao mundo e aos valores do mundo. Passam a amar mais a Jesus do que ao mundo. Temem viver longe de Jesus. E eles enxergaram o Deus vivo, expresso em humanidade, através de Jesus Cristo. Jesus era o Deus homem. E eles tiveram a noção, a percepção de quem Deus era. De que Deus era ao mesmo tempo o amor e ao mesmo tempo o trovão e o poder. Ao mesmo tempo aquele que pegava, abraçava e restaurava, e ao mesmo tempo aquele que Jesus disse que um dia virá e alguns entrarão no juízo final. Eles enxergaram com a manifestação da graça, do poder de Deus. E o momento em que Jesus entrou naquele templo e começou a jogar tudo que é barraquinha, de para lá e para cá, derrubou tudo, e disse: a minha casa será chamada casa de oração. E o salmista, no Salmo 61, diz que o zelo pela tua casa me consumiu. Um Deus que não é um Deus de brincadeira. Os apóstolos enxergaram isso, viram Deus vivo, tiveram a percepção correta, tiveram a visão correta de quem era Deus. E por isso, veja comigo, Atos 2. Quem tem essa percepção, quem tem esse temor, olha o que acontece, Atos 2, 43. Ah, como eu gostaria que todos os líderes ouvissem isso. Se vocês dois querem sentar, é um momento, amados. 2,43 diz assim: em cada alma, fala comigo, em cada alma, fala mais alto, em cada alma havia o que, amado? Temor. E o que acontecia? Logo em seguida ele conectou. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ora, tinha palavra, tinha perseverança, tinha comunhão, tinha oração, mas também tinha temor. E aonde há temor, Deus tem liberdade de operar, porque há reverência, há respeito. E ele vem e opera, e ele tem liberdade, e os sinais começam a acontecer. Eles entenderam quem é Deus nas suas duas faces, do Deus de amor e do Deus juiz. Do Deus Pai, aliás, e do Deus juiz. Tu tens um Deus que ao mesmo tempo é um Abba Pai, e ao mesmo tempo é o juiz dos juízes. E ele exerce como ninguém essas duas coisas. Ao mesmo tempo, ele é o Deus do amor, e ao mesmo tempo ele é um Deus zeloso. Deus é fogo consumidor. Enxergamos o amor, ai, como demoramos a enxergar. E perdemos o outro lado de Deus, da outra face.
geramos uma percepção errada de quem Deus é, perdemos o temor, perdemos a reverência, começamos a servir um Deus da nossa cabeça, que não é o da Bíblia, o Deus bonzinho, o Deus amiguinho, e eu brinquei ainda há pouco, o Deus Papai Noel. Só que Deus não é nada disso. Você perde o temor. Em seguida você perde a reverência. Você perde o respeito. E se não há reverência, não há intimidade. E o Rei dos Reis, se tiver um lugar onde há irreverência para com ele, ele não permanece. Porque nenhum rei permanece num lugar onde é desrespeitado. E a glória de Deus se afasta. E a igreja continua na sua emoção. Muitas vezes gritando, louvando, e às vezes se alegrando. Mas muito mais na carne do que no espírito. Porque a glória de Deus se foi. Por isso, os sinais não são tão intensos. Por isso, vivemos de migalhas, de milagres de Deus, que pela sua misericórdia, apesar de tudo isso que fazemos, Ele vem e cura um aqui, cura outro ali, um testemunho aqui, um testemunho ali. Ah, mas como seria? Ah, mas como seria se eu tivesse uma percepção exata da preciosidade desse momento, em que a igreja do Senhor se une, e Deus quer habitar no meio dos louvores do seu povo, e que Deus quer habitar na assembleia dos santos, em que Deus quer se derramar nesse lugar. E Ele está à espera de que tenhamos temor, Ele está à espera que tenhamos reverência, Ele está à espera que haja uma chama ardente dentro de cada um de nós, que queira buscá-lo, que queira ter um encontro com Ele. E à medida que isso acontece, o Espírito Santo dele se revela, se libera, o poder é liberado, os milagres acontecem, vidas são restauradas. Como estamos longe, não por falha de Deus, mas às vezes por falta de entendimento nossa. Quem está iniciando, essa palestra talvez não seja tão boa para você, porque está na hora de você desfrutar do Deus do amor, mas para você, amado, que como eu, já tem anos de igreja, toma uma posição. Não deixe o tesouro do temor ser enterrado nas nossas vidas. Não deixa o tesouro ser enterrado neste lugar. O povo de Israel não conseguiu no deserto. A igreja de Atos conseguiu, porque havia temor e eles tinham uma noção perfeita do Deus que eles serviam. E nós? E nos dias de hoje? Nos dias de hoje é uma grande dificuldade, amado, do equilíbrio entre o amor e o temor. Nós, pastores, temos um grande primeiro desafio, e vocês também, de mostrar aquele que se achega à face do Deus amor, e que a salvação não é por obras, não é pelo teu merecimento, é o amor de Deus te abraçando, do jeito que você é,
E quando você chega aqui, eu preciso liberar essa face da graça de Deus, que te aceita do jeito que você é, com as suas drogas no bolso, com as suas drogas na mente, com as suas drogas no coração, com as suas mazelas, com tudo de ruim que você possa imaginar, nos seus crimes do passado, pouco importa, porque Ele abre a mão e diz assim: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí precisamos entender, porque está dentro de nós uma tendência de merecer a salvação. E ao longo do tempo nós vamos entendendo a graça, e vamos quebrando isso, dizendo: Maurício, não importa o que você seja, Maurício, Deus te ama, e Jesus Cristo te salvou naquela cruz. Aleluia. Você também, Ana, a mesma coisa. Você também, que eu esqueci o nome. Márcio, você também. Eu também. Por isso Paulo é tão feliz. Leia Efésios 2, acho que é Efésios 2, 10. A salvação vem pela graça, mediante a fé. Esse esforço é maravilhoso, porque você estava muito numa gangorra, você tentava ganhar o amor de Deus, e aí um dia Deus se revelou a você, alguém pregou e entrou no teu coração, e você entendeu e foi para o outro lado, que Deus é amor, e a salvação vem pela graça, amém? Mas esse é apenas o primeiro passo. E há uma gangorra permanente que tira totalmente a noção de quem Deus é. Depois que você entendeu a graça de Deus, há uma tendência dessa graça virar graça pervertida. Se você tem uma visão só do Deus do amor, teu Deus é um Deus amoroso, é o Abba Pai. Ao longo do tempo, ele começa a ficar o paizinho. Filhinha, quando você chega para a mãezinha, quando a minha filhinha chegava para mim, paizinho, eu já sabia que ela queria alguma coisinha de mim. E esse relacionamento de paizinho começa, esse relacionamento de enxergando só Deus de amor começa a ganhar muito espaço no meu coração e no teu coração. E o temor começa a ficar esquecido. A ponto de, quando você tiver que obedecer alguma coisa da palavra do Senhor, e aquilo te traz desconforto, você não obedece, e diz assim: quer saber de uma coisa? Meu Deus é o meu Pai, e Ele há de entender. E aí você começou a perder o tesouro prometido pelo Senhor. Você enxergou só a face do amor, e não enxergou a face do temor. E Satanás brinca conosco. E aí um dia você enxerga a face do temor, ele te joga para o outro lado, o temor, e você vira um legalista. Veja como esse equilíbrio é necessário, mais ainda você precisa buscar para que você tenha uma vida saudável, uma vida restaurada, para que esse tesouro possa brotar na tua vida. Eu já me perdi nas minhas anotações. Eu sei que o povo de Israel não conseguiu, eu sei que Atos conseguiu, eu sei que nos dias de hoje poucos conseguem.
Porque depois que eu consigo entender que é salvação pela graça, Paulo diz: desenvolvei a tua salvação pela graça. Pedro diz: no tempo da tua peregrinação, teme a Deus. Hebreus, pode abrir, Hebreus 12, 28, pode abrir. Diz: nós pertencemos a um reino inabalável. Retenhamos a graça. Mas vamos servir a Deus de forma agradável. Como? O que está escrito aí? Com reverência e santo temor. Veja, isso continua, os dois lados continuam, reverência e santo temor. Você não pode abrir mão disso. Por quê? 29. Porque Deus é fogo consumidor. Porque Deus é zeloso, porque Deus zela para com o seu nome. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei do universo. Ele zela pelo seu nome. E aqueles que zombam dele, tome cuidado. Aqueles que zombam do nome de Deus, toma cuidado. Vocês são muito novos, eu assisti Tancredo Neves. Estávamos saindo da ditadura e entrando, antes da direta já, o Congresso ia escolher o presidente. E estava quase tudo certo para o Tancredo. Tancredo fez a seguinte declaração: se o meu partido votar em mim, nem Deus me tira da presidência. O partido votou nele. Ele ganhou a eleição. Mas morreu dias depois no hospital e não assumiu. Mais para trás, eu não sou tão velho assim. Os construtores do Titanic disseram: nem Deus, se quiser, pode tombar esse navio. E o navio afundou, se não me engano, na primeira viagem. John Lennon falou: nós estamos mais famosos que o cristianismo. O cristianismo vai acabar. O cristianismo está aí. E John Lennon já se foi. Cuidado com o nome de Deus, porque Ele é o Deusinho do amor. É. Mas Ele é um Deus zeloso também pelo seu nome. Ele é um Deus zeloso por tudo que é dele. A casa dele. É a casa dele, Ele tem zelo aqui. Não brinca com Deus. Gálatas 6, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, aquilo que você plantar, você vai colher. Não brinca com as coisas que eu considero santas. O meu nome, a minha presença santa, o meu povo, a minha casa. Deus é zeloso, Deus é fogo consumidor, amado. Por isso, Hebreus 12, 28, logo depois do 29, diz: porque Deus é fogo consumidor. Não brinca numa graça barata. Não brinca numa graça pervertida. Não tenha uma visão errada de que Deus é só amor. Não, 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 não. Não passe dos limites. Tenha respeito, tenha reverência, tenha zelo com o Senhor dos senhores. Tenha zelo com as coisas dEle. Mas Ele é Abba, Pai, Paizinho. O Abba, Pai, Paizinho é o Deus Todo-Poderoso. Então, nos dias de hoje, poucos têm esse equilíbrio. E não tem o equilíbrio, não tem o temor. Perdem o temor. Vejam o que disse. E Deus quer confrontar isso, como confrontou semana passada os ídolos, hein? Porque, pastor Reinaldo, se você quer uma série para liberar poder de Deus mesmo, leva a sério. E eu estou confrontando os irmãos, sabe por quê? Porque quando eu estou estudando, eu já fui confrontado. Malaquias 1.
Por isso Deus está confrontando a gente. Ele te ama, amado. Ele ama cada um de nós e não quer deixar que você se afaste dele. O temor é para você se aproximar dele. 1:6. Vou começar a falar umas coisas que você vai começar a cada vez ficar mais estranho. Que todos os líderes estivessem aqui. Foi logo no dia dos líderes à noite, né? Mas tudo bem, glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. 1:6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, o Abba Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O povo de Israel não conseguiu, Atos conseguiu. Nos dias de hoje, poucos conseguem. Será que nós estamos conseguindo? Deus está perguntando. Onde está a minha honra? Onde está o meu respeito? Será que não está faltando temor? Será que não está faltando zelo e respeito? Será que nós não temos mais medo de desagradar a Deus? Mas Ele é Deus, Abba Pai, Deus corrige a quem ama. Veja Romanos 10. Paulo está falando para os seus irmãos judeus. Será que nós temos respeito, amados? Será que nós temos tido honra nesse lugar a Deus? Eu deixo a pergunta no ar. E veja Paulo falando dos judeus no versículo 2, do capítulo 10 de Romanos. Porque lhe dou testemunho de quem eles têm zelo por Deus. Porém, não com entendimento. Veja, também não adianta ter só zelo. E eu fui lá, graças a Deus eu tive uma oportunidade uma vez lá em Israel. E eu vi que o povo de Deus, o povo de Israel tem zelo. Tem um zelo maior do que a gente, tem um respeito enorme. Até naquele muro lá que eles têm um baita de um respeito naquele muro. E Paulo está dizendo, eles têm zelo, embora não tenham entendimento. Paulo também estava dizendo, eu era que nem eles. Eu era dos mais zelosos. E eu perseguia a igreja porque eu tinha zelo. Mas agora me foi revelado o entendimento, o conhecimento e a obra de Jesus Cristo. Agora eu ganhei o entendimento, eu entendi o que é a graça de Deus. Mas eu continuo sendo zeloso. Ele continua com zelo e reverência. Será que o povo evangélico, depois de ter descobrido tão grande graça de Deus e amor em Jesus, tem mantido a reverência? Olha, não me massacra, não me critica. Por favor, ouve o que Deus quer falar. Fecha teus olhos e pensa numa igreja católica. Imagine você do lado de fora da igreja, mesmo não tendo introdutores, todos entram e todos têm reverência. Mas, pastor, eles estão servindo a ídolos. Talvez falte algum entendimento a alguns. Mas veja o ensinamento de Paulo. Eles têm zelo, mas não entendimento.
Se você tem entendimento, tenha o zelo deles. Tenha a reverência deles. Às vezes, eu não sei o que está acontecendo com o povo evangélico, mas eu vejo a Igreja Católica ganhando muito espaço, hein? E talvez se Jesus entrasse em alguns dos nossos cultos, ele levantasse os bancos. Porque muitas vezes, amado, ele não é o primeiro aqui. Muitas vezes falta respeito. Ele é o dono da casa, Marisa. E o dono da casa fica vendo o que fazem na casa dele. Meu irmão, se você receber uns amigos na tua casa, e eles começarem a correr, gritar, gargalhar, e não te ouvir, você não vai ficar muito alegre, não. Você não vai convidar mais esse casal para vir aqui, não. Olhe um pouco para a reverência do católico, tire o que é bom deles. E não estou falando que você vá ao extremo, mas cuidado. Cuidado. Se eles adoram imagens com aquela reverência, será que eu, que tenho um Deus muito maior, não posso servir com a mesma reverência? No fim de ano você vai ver gente reverente seguindo Iemanjá. Será que o povo de Deus não deve ter mais reverência pelo Deus que é o Senhor dos senhores e o Rei do universo? E não me venha dizer porque ele é papai, não, por favor, porque eu já expliquei. Ele também é o Rei dos reis. Eclesiastes 5. Eu queria que alguém copiasse esse CD e entregasse a todos os líderes 3C e todos os líderes de ministério. Diz assim, 5:1. E essa palavra é principalmente para os líderes. Guarda o teu pé quando entrares aonde? Não entra de qualquer maneira na casa de Deus. Essa não é a tua casa, a casa é dele, viu? Não entre de forma irreverente, porque ele é o anfitrião. E se você voltar lá em Malaquias 1:6, não precisa voltar, você lê versículo 6 em casa, do Malaquias 1, você vai ver que, dado aquele quadro que ninguém respeita a Deus, ele se desagrada, ele se ira e ele se retira. E ele diz, eu não quero esse culto para mim. E quando não há reverência, amado, Deus se ira. Jesus nos ensinou isso, como ele se irou com a falta de zelo na casa dele. E ele se afasta. Perdi o temor. Perdi o temor. Perdi a presença. Perdi o respeito. Perdi a presença. Perdi a manifestação da presença. Como querem que a manifestação da minha glória, se muitas vezes nem estou aqui? Por favor. Esse é o nosso problema, amados. Que o Senhor está empurrando meu coração para nós atacarmos. Se você quer, tem que entender. Repete comigo, perdemos a percepção de quem Deus é
Em seguida, perdemos o temor, a reverência e o zelo. Aí perdemos a presença de Deus. E não há manifestação mais da glória, como Deus gostaria e como muitos de nós queriam. Hoje Deus me chamou aqui para apertar esse parafuso. Deus me chamou aqui para nos lembrar quem é o nosso Deus. A grandeza dele, a majestade dele, a santidade dele. É Deus zeloso. Me chamou aqui para lembrar a necessidade de temor, zelo e reverência. Me chamou aqui para dizer que o temor de Deus é um ingrediente básico para a vida do cristão, para as nossas vidas, para os nossos cultos. Me chamou aqui para fazer um desafio, do ponto de vista individual e coletivo. Se a série é liberar o poder de Deus, meu irmão, o nosso desafio é criar um ambiente em nós e entre nós, propício para a manifestação da glória de Deus. E nesse ambiente não pode faltar temor. Nesse ambiente não pode faltar reverência, não pode faltar zelo. Então, durante essa semana em que você vai jejuar, nós temos 2 desafios, um individual e um coletivo. Um individual, um desejo ardente de se aproximar de Deus, de andar nos seus caminhos, de ter intimidade com Deus, sem perder reverência. Hebreus 10, entrai no trono da graça, pela fé, pelo sangue de Jesus, há um novo e vivo caminho. 23, Hebreus 10, 23, aproximamos dele com o coração puro, com fé, mas amado, com reverência. O autor estava falando a hebreus, ele não precisava falar da reverência, porque os hebreus já têm a reverência. E os evangélicos hoje, os que já conseguiram enxergar a graça, precisam agora enxergar a reverência, trazer de volta, resgatar. E semana que vem o desafio é esse: aproximar com fé, gratidão, coração limpo, limpa teu coração. E o desafio coletivo, criar esse ambiente, se conscientizar que aqui há a presença de Deus, que o Deus da glória está aqui, amém? E quando entrar naquela porta ali, começar a agir com reverência e zelo. Por enquanto, aquela porta é o nosso limite. Se você quer conversar, amado do Senhor, no meio do culto, quando o culto está tocando, se você precisar conversar, vá lá para fora. Porque quando você conversa, você não atrapalha só você, atrapalha os outros que às vezes não conseguem escutar. Você distrai não só você distrai os outros. E Deus, quando Deus começa a falar, Ele é um anfitrião, esse Deus tem muito a falar. Esse Deus tem muito a te abençoar. Mas quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Se ouvires a palavra do Senhor, não endureças o vosso coração. É necessário ouvir, é necessário atenção. Ele quer preencher a tua alma vazia. Ele quer te libertar das tuas prisões emocionais. Ele quer curar tuas feridas do passado. Muitos foram até assediados pelos próprios pais. E Ele tem poder para curar. A graça de Deus é muito mais do que te fazer nascer de novo. É poder de Deus para te libertar. Para te fazer vencer o pecado. Para te fazer vencer as suas mazelas. Para abrir a porta da tua prisão.
E Ele me colocou esse desafio para a semana que vem. E uma incumbência para hoje. Pedir perdão. Pelas muitas vezes que entramos aqui sem a consciência da presença do Rei dos Reis. Pelas vezes que entramos aqui sem zelo, sem reverência e sem temor. E hoje tomarmos a decisão de sermos mais reverentes. De termos mais zelo nessa casa. De mudar de atitude. Você que decide investir nessa mudança, para criar esse ambiente que Deus quer. Feche seus olhos agora.